Olá, sou Thomas Lau, presidente do IBRA-China, e hoje realizamos um evento sobre a economia chinesa e a economia brasileira com os melhores especialistas desta área. Um dos objetivos de nós estarmos aqui hoje foi justamente discutir as relações econômicas Brasil e China e de que maneira o Brasil poderia aproveitar essas intempéries que o Brasil estava tendo com a China ou que a China estava tendo com os Estados Unidos. Vim aqui hoje a convite da IBRA-China para fazer uma avaliação da situação econômica e política do nosso país e verificar, tentar analisar o que nos espera depois das eleições de 2018. E achei principalmente um pontapé para mostrar para a nossa capital, para a nossa cidade de São Paulo, a importância da integração entre Brasil e China. A gente tem um exemplo muito bom que é o Arlindo. Arlindo, levanta pra gente aqui. Ele é filho de imigrantes chineses, é menino de 18 anos agora, e entrou na USP e estuda relações internacionais na USP. Então, é um exemplo aqui do que o IBRA-China pode fazer e pode ajudar as novas frutos, as novas lideranças para o nosso país. Então, a partir de hoje, que a gente traz um cenário de economia, com os especialistas de economia, tanto o professor Rubens Figueiredo, que vai tratar de questões do Brasil, da economia brasileira, como também um amigo meu, Roberto Dumas, que é o professor do IBMEC, que morou 5 anos na China, trabalhou no Banco Itaú, 5 anos também, não é isso, professor? 4, desculpa, 4. Fez mestrado numa universidade em Xangai, Fudan, e é o ícone hoje do IBMEC no que se trata das questões econômicas chinesas, Brasil e China. Então, assim, o papel do IBRA-China é realmente trazer essas figuras importantes para que a gente traga o melhor dos dois povos. Ou seja, aprender com os nossos erros brasileiros, ver o que a gente pode aprender com uma economia diferenciada que a economia chinesa, que, no meu ponto de vista, hoje, ela está em crescimento. E eu acho que aí tem que ter uma técnica. Porque o ano passado a China não ia crescer o que cresceu se não fosse por uma questão cultural. E qual que é a questão cultural? Que a China ia crescer, eu acho que 7%, professor. Só que o que o governo fez? O governo chinês, o Departamento de Economia chinesa, pensou em fazer o seguinte: não, vamos mudar esse número. Não vamos colocar o número 7, mas vamos escolher outro número, número 8. E aí, por que o número 8? A gente pensa, mas o 8, para chinês, tem um aspecto fundamental. E qual que é esse simbolismo que o número 8 tem para o chinês? Prosperidade, sucesso, credibilidade, fortuna. E quando o povo acredita num número, avalizado pelo poder público, as pessoas mudam. Os empresários acreditam. A classe baixa, a classe média, a classe alta estão todos sintonizados com a mesma intenção de fazer com que a economia cresça. Então, essa é a importância do número 8 para o chinês, que afetou drasticamente a economia chinesa. Isso é simples dizer, porque provavelmente cresceu muito mais do que 8 o ano passado. Então, essas empresas que estão imbuídas num cenário de um contexto em que números representam algo para as pessoas, isso pode mudar muito significativamente. Então, é por isso que o IBRA-China tende a trazer questões desse patamar, desse nível, para que todos vocês, daqui de São Paulo, possam levar isso para outros estados do Brasil, porque o Brasil tem dimensões iguais à China. É enorme. O que sair daqui? Onde tem o IBRA-China? IBRA-China só tem em São Paulo. Então, é com essa ideia nossa, saindo daqui, com os grandes especialistas, é que a gente vai dar uma outra visão para o nosso Brasil, que passa por um processo difícil, político. Todos sabem que teremos as eleições agora em outubro. Então, o O IBRA-China também faz votos de que todos façam a sua parte como um cidadão,
né, que elejam um representante de peso que represente o Brasil e que, com base na nossa experiência aqui hoje, juntando aí a comunidade acadêmica nova, que isso saia novos frutos, porque é isso que a gente precisa. Então, sem mais delongas, eu vou já passar e chamar o professor Dumas para iniciar essa palestra dele sobre a economia chinesa e o que Xi Jinping acha e o que isso pode influenciar o nosso país. Professor. Bom, gente, queria agradecer o convite da IBRA-China, principalmente do meu amigo Tomás, que eu conheci lá nos idos de 2009 em Xangai. Agradecer também a Ana, que acaba respondendo os meus e-mails lá pelas 2h da manhã. Essa menina não dorme. Porque eu mandava uma apresentação a 1h, falou, já está pronto. Depois eu mandava às 2h, falou, não, agora mudei de novo. E ela estava lá, falou, olha, então acho que é uma boa equipe. E o objetivo aqui, obviamente, quando a gente for falar de economia chinesa, não é uma aula, pelo amor de Deus, longe de ser uma aula. Mas é o que eu sempre digo, eu acho que quando a gente for falar de qualquer coisa relacionada à economia, o objetivo maior é trazer isso, como é que eu consigo ganhar dinheiro, ou como é que eu consigo evitar perder dinheiro, dado o novo cenário macroeconômico, não só chinês, mas também relacionado com os Estados Unidos, relacionado com o Brasil, relacionado com a Europa. Ou seja, eu acho que a melhor coisa aqui não é trazer as informações. As informações vocês têm, mas é ajudar a gente a fazer as sinapses neurais dessas informações e pensar como é que isso impacta meu negócio. Que eu acho que é isso que tem o grande valor agregado da coisa. Mas é óbvio que a gente vai trazer alguma coisa. Agora está aí. Economia chinesa e a nova era Xi Jinping. O que o Brasil deve esperar? Deixa eu começar desde o começo. Aqui a gente vê que a China, de fato, teve um boom lá desde 1976, 1989, eu coloquei o ano de 1989, foi um ano complicado, mas por que eu insisto em colocar esse ano? Crescimento econômico na China não é simplesmente um aspecto econômico. É um aspecto que você precisa como forma de legitimar o Partido Comunista Chinês. É assim que funciona. Se você chegou lá no ano de 2007, 2008, justamente quando eu conheci meu amigo, a China cresceu 14,2%. Não há a menor dúvida que ela está num soft landing. Ela está crescendo menos. Quando a gente fala 8%, aquele crescimento foi nominal. Puxa vida, mas aí a primeira coisa que a gente faz é, eu gosto de ir para lá e para cá, não vou mexer? Vou. Mas também tem que dar atenção. Tem coisa aqui. O que é? Eu vou cair, eu tenho certeza. O que a gente fala? Por exemplo, alguém vira para você e fala, mas espera um pouquinho, eu crescer 6,7, 6,9 em 2017 é muito melhor do que eu ter crescido 14% em 2007. Ninguém discute isso. Só que veja, como eu precifico ativos, a precificação de ativos ela é sempre forward-looking. Se você está esperando que a China vai crescer 9, 10, ou 9,5% ou 8,5% daqui para frente, ou melhor, economia tudo pode acontecer, mas eu aloco uma probabilidade muito pequena de que a China continuará crescendo mais do que 6, 6,5% e quiçá 5,5%. E isso deve impactar em preço de algumas commodities, beneficamente ou maleficamente, depende do lado da equação que você está. No Brasil, provavelmente, beneficamente. Aí você coloca que de 2008 a 2017, na média, a China cresceu 8,2, 9,3, 9,1, 9,5, e no segundo tri de 2018, já com Xi Jinping, com total poder absoluto, logrou ter um crescimento em termos anuais de 6,7% aqui no segundo trimestre. O negócio vai. Um dos principais problemas da economia chinesa, que a gente sempre fala, que aliás também é um problema da economia brasileira, que é o quê? É o desbalanceamento econômico. Porque desbalanceamento econômico não faz bem nem para quem consome demais, que é o caso do Brasil, e nem para quem consome de menos, que é o caso da China. Não, espera um pouquinho, Edu, mas agora você está traveling de maionese.
Você está querendo dizer que o chinês não consome muito? Não, o chinês consome muito. Só que ele produz muito ao quadrado. Então, a hora que você vê aqui o consumo em relação ao PIB, ele caiu de 49%, chegou no mínimo 35% do PIB, e já na época de Hu Jintao em Jiabao, já pensaram em ajustar. Veja, uma economia onde o PIB, o crescimento econômico, representa apenas 35% do consumo, você está completamente desbalanceado. Não, mas espera um pouquinho. Investimento não é bom? Sim, mas se você investe demais, você investe por algum motivo. Você investe para exportação, aumenta a capacidade produtiva. Não, mas espera um pouquinho. Depois da crise de 2007 e 2008, os Estados Unidos não querem mais comprar todo o excedente do chinês. Bom, então para que eu vou vender? Vamos tentar procurar terceiros mercados, Brasil, América Latina e África. Bom, mas esses mercados não substituem os Estados Unidos. Então vamos ligar o segundo motor. Vamos ligar investimento. Mas quanto mais investimento você liga, provavelmente você está ligando investimento para infraestrutura ou capacidade produtiva. Infraestrutura você não vai usar porque você não vai escoar. E a renda do trabalhador não está tão alta assim, isso eu estou em 2008, 2009, não está tão alta assim para você aumentar o investimento. Então o que sobrou? Está pensando o Xi Jinping, antes disso até o Wen Jiabao. Eu preciso ligar o terceiro motor do meu McDonnell Douglas, ou seja, consumo. De novo, o chinês não consome? O chinês consome muito. Só que ele produz muito ao quadrado. Quando a gente fala consumo no Brasil, o consumo representa 68% do meu PIB. Na China, chegou a bater 35%. Estou desbalanceado tanto quanto eles. Investimento no Brasil, 16% do PIB. Investimento chegou aqui no auge da crise em 2010, consumo bateu 34%, 35%, investimento 51%. Fica a pergunta, será que esses investimentos foram feitos utilizando uma avaliação value at risk, uma avaliação risco-retorno adequada, ou foi uma maneira de você tentar compensar a queda das exportações pós-crise da subprime? Provavelmente posso estar enganado, mas foi, vamos tentar bombar investimento para compensar a queda das exportações e o governo chinês de Beijing tentar mostrar um crescimento de 9,2% em 2009. Entendi, mas o negócio está rebalanceando. Volta um pouquinho. Por que o mercado chinês, por que a economia chinesa, até 2009, 2010, 2011, você poderia considerar como um polo exportador? Chinês trabalha muito. Não, todo mundo trabalha muito. Claro, sempre tem um empresário da família que vira empresário domingo à tarde que resolve pedir dinheiro para você. Quem não tem um desses na família que, sabe aquela cara? Que o cara põe a mão no teu ombro e fala, preciso falar com você. Você fala, ih... Você falou, olha, nós vamos ficar milionário, me empresta 50 mil, aí você vê que tem todo um plot arranjado. A família fala, você não vai ajudar teu irmão? Não, veja, todo mundo trabalha, toda família tem um cara assim lá. Mas por que a China foi um polo exportador? Primeiro, a paridade cambial. Não acho que exista uma manipulação cambial, mas o fato de um país ter 4 trilhões de dólares, como eles tiveram em 2012, de reservas internacionais, e o câmbio depois da unificação, em 1997, 98, cair de 8,5 para 7, veja, se eu deixasse o mercado livremente flutuar, entrar 4 trilhões de dólares, de 8,5 não bateria em 7, o negócio ia cair para 2 renminbis, 2 yuan para dólar. Então existe uma tendência de manter o câmbio depreciado. Essa tendência de manter o câmbio depreciado, eu estou em 2008, 2009. Essa tendência de manter o câmbio depreciado suscitou investimentos direcionados ao setor manufatureiro exportador. Só que isso tira a renda das famílias. Como tira a renda das famílias? Veja, as famílias não exportam, elas não importam. Sim, mas você pode comprar uma camisa feita com material importado, e a depreciação torna esse equipamento que você compra mais caro. Então, de alguma maneira, uma depreciação cambial, você está tirando renda da família. Mas não tem problema. Tem um cara do outro lado do mundo disposto a comprar esse excedente. Repressão financeira ainda existe.
apesar do People's Bank of China, o Banco Central da China, já eliminar o teto que limita o quanto você vai pagar de imposto, vai pagar de taxa de juros para remuneração num certificado de depósito. Mas você tem o que a gente chama window guidance. Por exemplo, hoje, o depósito de 1 ano no banco, você não ganha mais do que 2,25%, sabendo que o crescimento do PIB é de 6,7%. Ora, uma regra de bolso, sabendo que alguém está ganhando 6,7%, se dedicando à produção, e vocês que estão poupando ganham 2,25%, é óbvio que o capital está sendo subsidiado. É óbvio que está existindo uma transferência de renda de quem tem capital em benefício à produção, tirando renda da população. Terra. A gente sabe quando Deng Xiaoping entrou no poder em 1979, o que ele fez? Ele dividiu a zona rural e deu um pedaço de terra para cada participante da zona rural e falou, olha, você tem o que a gente chama Land of Usage Right. Não é teu, você pode usar por 30, por 40, por 50 anos. Só que você sabe também que os governos das províncias da China, eles são avaliados de acordo com a capacidade deles de bombar o PIB. Quanto mais essas províncias crescem no PIB, mais próximos de Beijing e do Politburo eles estão. Então eles compram essas terras da população da zona rural, pagando um valor aquém do valor do mercado. Eu pago aquém do valor do mercado, provavelmente de acordo com o valor intrínseco da agricultura, de novo tirando renda da população. A gente precisa ver se o salário está subindo além da produtividade do trabalhador ou aquém da produtividade do trabalhador. No caso do Brasil, o salário subiu 239%. É óbvio que no Brasil o salário subiu além da produtividade do trabalhador. Só que na China, até 2010, o salário sempre subiu, porém aquém da produtividade do trabalhador. Se você olhar a energia, também subsidiada. Meio ambiente, de novo, isso até 2010, 2011, muita coisa mudou. Até 2010, 80% da eletricidade do país era gerada por termoelétrica a carvão. E no final de 2008, menos de 60% dessas termoelétricas possuíam um sistema de sulfurização. Tá bom, professor, mas aonde você quer chegar com todos esses números? Eu preciso quantificar. Quanto que eu estou tirando de renda e para quem que eu estou dando. Então eu peguei um estudo de 2 chineses, Huang e Wang, do China World Economy, de 2010, e copiei também no meu livro, não foi eu que fiz, e ele calculou qual é a distorção de fator de custo aqui em relação ao PIB. Salário represado, repressão financeira e paridade cambial, terra, energia, meio ambiente e soma tudo em relação ao PIB. E ele vê que a maior repressão ocorre tanto nos salários quanto na paridade. Por que salário? Salário é quanto que eu deveria dar para um trabalhador chinês assumindo o quanto ele ficou mais produtivo. Repressão financeira, quanto que eu deveria pagar de taxa de juros de acordo com o crescimento econômico. E aqui você soma. E ele coloca, faz um estudo muito interessante, ele coloca, esses 2 acadêmicos da China, eles colocam num gráfico colocando as distorções de fatores. Você vê que aqui a distorção de fator em 2008 sobe e depois cai. E coloca no mesmo gráfico o superávit das contas externas da China. Olha por que a China era competitiva. Você entrava no câmbio, você segurava o salário do trabalhador, você tinha problemas com o meio ambiente, você não pagava terra da zona rural de acordo com o valor de mercado, você subsidiava o capital, é óbvio que você tem uma competitividade enorme. Tem alguém reclamando com isso? Não. Mas espera um pouquinho. Está ocorrendo uma disparidade de renda, veja, mas aí eu sempre lembro da teoria, ou melhor, do speech da Margaret Thatcher. Eu prefiro muito mais estar com uma desigualdade de renda, só que mais rico, do que a gente voltar como era em 1976, 1979, equalitariamente pobre. Então eu não estou triste. O problema é que depois de 2008, o mundo não vai querer comprar tudo isso daqui de mim. Então o que nós vamos ter que fazer? Já em 2009, o que a gente coloca aqui?
as contribuições de crescimento, você vê que para compensar a queda das exportações líquidas, a China aumentou o investimento drasticamente. Veja, aí fica de novo aquela pergunta, será que esses investimentos foram necessários? Será que esses investimentos de fato foram necessários ou foram uma política direcionada pelos principais bancos chineses para que continuasse crescendo e eventualmente cunhassem uma terminologia do tipo o consenso de Washington acabou, agora é o consenso de Beijing? Não sei, podemos dar uma olhada. A hora que você abre os números, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, você pega aqui 2009, que é o auge, você cresceu 9,2%. Puxa vida, há de se louvar, imagina o Brasil crescendo 9,2%, não tem como. Chinês não consome? Não, chinês consome muito, veja o consumo, subiu 9,4%. Mas olha quanto subiu o investimento, 23%. 23% subiu justamente para compensar a queda nas exportações líquidas de 37,4%, justamente para garantir o que a gente fala, offset essa queda. Só que o que mais assusta, olha a infraestrutura. Em 2007, investimento em infraestrutura subiu 8%, em 2008, 12%, em 2009, 42%. Quem financiou essa... Gente, 42% de investimento em infraestrutura. Quem financiou essa brincadeira toda? Os bancos chineses, em 2009, emprestaram quase 1,4 trilhão de dólares, correspondente a um incremento de 95% do total de empréstimos efetuados no ano anterior. É empréstimo para dedéu. Ou seja, por isso que a gente coloca 2009, crescimento do PIB, turbinado, anabolizado, por empréstimos bancários excessivos. Será que esses empréstimos vão ser pagos? Se não forem ser pagos, quem vai pagar? Como é que fica um negócio desse? E continua, ou será que você fez os investimentos corretamente? Existe um economês chato aqui, que a gente chama ICOR. O que é? É o Incremental Capital Output Ratio, que é investimentos por variação de PIB. Ou seja, a partir de 2008, você vê que quanto mais investimento você está fazendo, menos você está gerando PIB. Você entrou, obviamente, numa fase de retornos marginais decrescentes. Até quando você quer investir? Isso não está ficando sustentável. E Xi Jinping, provavelmente já em 2012, falou... Aí entra Xi Jinping. Vocês vão se acertar? Como assim nós vamos nos acertar? Não, porque isso não é sustentável. Você cresceu um investimento anabolizado por empréstimo de banco, isso não é sustentável. Então agora vem a minha opinião. De 2012 a 2016, provavelmente Xi Jinping falou, olha, eu vou deixar vocês controlarem, porque apesar da democracia, etc., dentro do Partido Comunista Chinês existe democracia. Dentro do Partido Comunista Chinês deve ter as facções que tentaram convencer Xi Jinping e falou, olha, calma que nós vamos crescer bastante e endereçar esse endividamento crescente. E vamos, através de uma produtividade total dos fatores, melhorar essa utilização de investimento. Xi Jinping falou, quero ver. Senão, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E ainda 2013 e 2014, que a gente pergunta, mas por que o chinês está comprando menos? De novo, chamo sempre a atenção, o chinês está sempre comprando mais, só que ele está produzindo mais. Se você pegar a renda aqui do trabalhador chinês, em 1992 correspondia a 161% do PIB. Ela cai para o ano de 2010 para 49,51% do PIB. É óbvio que o consumo em relação ao PIB despenca. Só que a partir de 2010, 2011, a renda do trabalhador chinês começa a crescer. Aí já começa a ver em que ponto positivo o Brasil pode se beneficiar. Como é que eu divido isso? Aqui é a renda total. Primeiro, salário caiu.
Foi de 55% do PIB para 48% e voltou a subir. Transferências governamentais, e aqui eu olho pelo eixo direito, que é a parte azul, que é a renda que eu ganho em aplicações financeiras, em real estate, etc. Mas a renda do trabalhador chinês caiu e eu não vou consumir tudo que eu estou produzindo. Isso é uma coisa simples. O que o governo tem que fazer agora para virar uma economia consumption oriented? Aumentar o consumo. Eu preciso reverter esse quadro. Puxa vida, mas eu reverter esse quadro significa que eu preciso devolver todo o subsídio que eu dei para as empresas estatais de volta para a população? Sim, isso vai me causar calor. Isso vai me causar tensões sociais, principalmente entre a população e facções dentro do Partido Comunista Chinês a favor de mais produção e a favor de manter o status quo das empresas estatais. Então aí você já começa a perceber porque Xi Jinping começou a eliminar facções contrárias à verdadeira reforma. Eu preciso fechar empresas estatais não produtivas. Eu preciso fechar, apesar disso trazer tensão social, nada melhor do que eu ter um pulso firme e controlar essas facções que são contrárias, principalmente facção de Jiang Zemin, considerado o pai das estatais, etc. Aqui eu coloco um gráfico, dá licença que eu sou um pouco viciado em Coca Zero. É melhor que cerveja, né? Vamos. Não, era melhor vodka aqui. Aqui é um exemplo bobo, mas bastante intuitivo. O que eu coloco? Até 2006, 2007. Vamos pensar, que agora vamos colocar os Estados Unidos na brincadeira. Quer dizer, de brincadeira não tem nada. O que acontece com o Trump, né? Quando eu estou em casa, eu não mexo no meu Twitter para não falar bobagem. O Trump vai lá e fala sobre o Fed, sobre a Coreia do Norte. Mas é o que nós temos, paciência. Aqui, se eu assumir que a produção dos Estados Unidos, esquece a escala, está tudo chutado aqui, é só para ver a perfeita simbiose. Estados Unidos produz isso, como é que eu sei que os Estados Unidos consumia até 2006, 2007 mais do que produzia? Provavelmente é porque ele tinha um déficit nas contas externas de 6% do PIB. Isso é óbvio, uma identidade macroeconômica que Trump não entende. Se você consome demais do que produz, se você poupa de menos, você vai ter que exportar mais. Isso nós vamos chegar lá na frente. Coloca a China. A China produz para dedéu. Consome? Consome bastante. Qual a perfeita simbiose? Pelo amor de Deus, não era só isso. Mas a perfeita simbiose, primeiro, aqui é claro porque eu estou com um superávit em conta corrente de quase 10% do PIB. Ou seja, eu poupo demais. Se eu poupo demais, eu preciso exportar essa poupança. Para quem que eu vou exportar? Vamos tentar exportar para os Estados Unidos. E era a perfeita simbiose. Só para os Estados Unidos? Não, para todo mundo. Mas a gente está colocando para os maiores. Pós-crise, o que acontece? Vamos colocar que os Estados Unidos produzia quase a mesma coisa. Absoluta certeza que consumia menos. Como é que a gente sabe? Porque o déficit em conta corrente dos Estados Unidos caiu para 3%. Se a China quiser crescer ou continuar crescendo a 9%, 10%, 8,5%, veja, de uma parte, você vai continuar produzindo mais do que consome. Você vai tentar colocar nos Estados Unidos e esse restante aqui. Aí você já começa a perceber por que o Brasil, a América Latina e a África passaram a ser o darling da China. Vamos tentar escoar os nossos excedentes. Nada mais justo. Só que, de alguma maneira ou de outra, a gente sabe que todo mundo aqui não consegue substituir os Estados Unidos como o último comprador. Então, o que pensaram? Gente, na realidade, o que a gente precisa é básico. Eu preciso diminuir essa produção e aumentar esse consumo. Precisamos chegar no meio do caminho. Ora, para chegar no meio do caminho, aumentar o consumo e diminuir a produção, para aumentar o consumo significa dar mais renda para a população. Dar mais renda para a população, o que eu tenho para vender para a população no momento que ela tem mais renda? Bingo, agribusiness, soja, proteína animal. Tudo bem, às vezes a gente fala proteína animal, você vê que às vezes Deus desiste do Brasil.
né? Você tem o problema da carne fraca, etc. Mas é óbvio, a primeira coisa que a gente consegue vender é soja, ainda mais com a briga Trump e com os chineses, que eles tributaram 25% a soja que vinha dos Estados Unidos. Mas, de certa maneira, eu já vejo que, por sinal, é o segmento macroeconômico brasileiro que mais está crescendo. Não é indústria, não é serviço, é o agribusiness. Não só o agribusiness pelo lado da soja, grãos e proteína animal, mas também papel e celulose. Por quê? Os Estados Unidos consomem mais ou menos 32 quilos de tissue paper todo ano. Brasil, 16 quilos per capita por ano. China, 8 quilos per capita por ano. Aumenta a renda, papel e celulose bomba. Por isso que esses segmentos são os que mais crescem com esse rebalanceamento econômico da economia chinesa. Quem trabalha nesses setores já sabe que isso tende a se beneficiar. Mas continuando, não estou querendo dizer que Xi Jinping quer vender as empresas estatais, mas eu quero dar um shake it up nessas empresas estatais. Quero fazer elas completamente competitivas. Nem que eu tenha que vender parcela sem perder, não é privatização, mas eu quero atrair cada vez mais private management de uma maneira que melhore o management. Veja, se você começa a pensar, por que será que essas empresas não são competitivas? Ou se qualquer nós aqui formos entrar numa empresa estatal, não precisa ser chinesa, numa empresa estatal. Se eu transformar uma empresa estatal competitiva, é óbvio que muito provavelmente eu vou ter que cortar pessoas. Se eu ter que cortar pessoas, eu vou suscitar tensão social. Se eu vou suscitar tensão social, de novo, nada melhor do que ter alguém com pulso firme para segurar reclamações dentro da facção do Partido Comunista Chinês, porque tem aquela coisa com um argumento acadêmico, teórico, que diz: estamos juntos. Fica tranquilo que todas as facções estão percebendo que o objetivo maior aqui é reformar as empresas estatais, dar mais poder para as empresas estatais, de tal sorte que elas fiquem mais competitivas. Mas é menor a intervenção do governo? Muito pelo contrário, é maior a intervenção do governo, possivelmente nacionalizando até algumas empresas privadas. Esse que é o objetivo maior dele. Contribuem, só que as empresas privadas contribuem com mais de 60% do crescimento econômico chinês, além de contribuir com 70% da inovação tecnológica. Tsinghua-Net, essa formação veio deles. Agora, esse gráfico aqui eu acho muito bacana. O que eu mostro? Eu mostro o crescimento do PIB, People's Bank of China, National Bureau of Statistics e JP Morgan. O crescimento do PIB até 2017 e a alavancagem bancária. Gente, isso me assusta. Você está querendo dizer, então, que os bancos estão emprestando cada vez mais, mas está gerando cada vez menos retorno, menos PIB? Veja, se você olhar aqui, não muito tempo atrás, em 2007, você tinha a relação dívida-PIB, principalmente bancária, da ordem de 150%. Ou seja, em 10 anos, isso subiu mais de 120%. Aonde vai parar? Daqui 5 anos eu vou estar 400? Daqui 10 anos eu vou estar 500? Isso não é sustentável. Alguém vai ter que pagar essa conta. O que eu vou ter que fazer? Parem de se alavancar. Precisamos parar de nos alavancar, precisamos ficar mais eficientes. Só que o primeiro a sofrer provavelmente vai ser a empresa estatal, a empresa privada. Porque aqui a hora que você divide e fala, bom, o que eu vou fazer? Vou tirar dinheiro das famílias? Não. Veja, aqui está o crescimento, a hora que você pega, a família não pega dinheiro. Poxa, mas eu devia dar dinheiro mais para a família. É ele que precisa tomar mais recurso, se eu quiser aumentar o consumo. Não, mas eu estou dando dinheiro desses 269%, eu não estou enxergando aqui. 166% vai para a empresa, vai para empresas como um todo, e o resto é governo. Então eu preciso endereçar muito mais essa ponta aqui. Mas como é que eu vou parar de pegar dinheiro emprestado? Uma das maneiras é gerar o seu próprio lucro. Uma das maneiras é ficar mais eficiente. Então, volta de novo. Ficar mais eficiente é mandar muita gente embora. Ficar mais eficiente, mandar muita gente embora, isso vai ter greve. Isso vai ter greve e vai ter tensão social. Ó, tensão social não é bom. Nada melhor do que o meu pulso firme para segurar isso daqui. Então, quando alguém fala, vira e mexe muito,
jornalista ocidental, de uma certa maneira com uma falta, não sei se é uma falta de conhecimento, ou está querendo forçar você a uma resposta, você acha que Xi Jinping, ao ter o poder absoluto, ele quer se tornar um ditador? Não tem nada mais longe da verdade isso. Eu não vejo Xi Jinping, na minha humilde opinião, um ditador do estilo do Oriente Médio, não é isso. Esse objetivo ditatorial de poder absoluto é de querer fazer a coisa certa. Querer fazer a coisa certa é levar a China num rebalanceamento que não ocorreu de 2012 a 2017. E rebalanceamento causa dissabores dentro do Partido Comunista Chinês. E, portanto, eu preciso ter só amigos. E tiro essa turma de lá para cá. E quem não tem acesso a empréstimo, principalmente as empresas privadas? Aí entra os fenômenos que a gente chama de shadow banks. O que acontece com as empresas privadas? Poucos bancos gostam de dar dinheiro para a empresa privada. Apesar de que muitas empresas privadas gozarem de uma avaliação de crédito melhor. Mas isso é um risco moral aí. Eu prefiro dar dinheiro, eu banco estatal, para uma empresa estatal, porque se ela não pagar, a gente resolve isso. Agora, qual é o interesse de eu emprestar o recurso para uma empresa privada e ela não pagar? Ou seja, então o meu desejo de emprestar cada vez mais para a empresa estatal é muito maior, porque o meu possibilidade de retorno é maior do que minha possibilidade de perda. Então, eu prefiro sempre... Bom, mas como é que as empresas privadas vão constituir? Vamos pensar que você tem uma empresa privada e que eu tenho o que a gente chama repressão financeira. A população não consegue ter um retorno acima de 2,25 colocando fora do shadow bank. Você vai ganhar 2,25 apesar de ter 6,7. Então, deixa eu inventar alguma coisa. Vamos pensar que você tem um depositante aqui, chinês. Eu chego num guichê de um banco chinês e falo, o que você tem para mim? Ele falou, olha, eu tenho 2,25 de certificar o depósito. Só isso você tem? Não, eu tenho uma coisa chamada Wealth Management Product. Que diabos é isso? É alguma coisa aí que a gente vai ver. O que tem dentro desse Wealth Management Product? Já eu te explico. Mas se você me der esse dinheiro, eu te pago 6% de rendimento. Veja, 6% é maior que 2,25. Apesar de você assinar um termo claro de que se esse WMP quebrar, o banco não se responsabiliza por perdas. Posso estar enganado, mas pelo menos 6 quebraram e Beijing mandou esses 6 cobrirem as perdas dos investidores. Isso cria um risco moral para aqueles que investem. Para eu limpar eventuais balanços de banco, eu vou precisar continuar com a repressão financeira. E isso atrasa um pouco mais o meu rebalanceamento econômico. Tá bom. Aqui é mais ou menos uma estimativa, a última estimativa do Shadow Banks de 2012. Você tinha mais ou menos 33 trilhões de RMB e o sistema bancário oficial de 67 trilhões. Já deve estar acima de 50% do sistema bancário oficial. E muitas dessas coisas, principalmente WMP, fora do balanço. Xi Jinping falou, olha, tudo on balance. Essa é a reforma. Não, mas se eu trazer on balance, isso prejudica meu balanço. Mas eu quero. Eu quero porque a gente precisa endereçar isso. Ou seja, você vai tomar uma bezetacil, vai doer. Mas você vai curar o que está acontecendo. Esse desbalanceamento não vai acontecer. Quanto mais eu empurro, mais esse desbalanceamento vai ser doloroso para eu endereçar no futuro. Bom, agora vem a notícia boa. Brincadeira, não vem não. Trumponomics. O que ele está fazendo? Gente, é economia básica. Por que economia básica? Veja, no momento que você corta os impostos das empresas de 35% para 21%, é óbvio que o consumo vai aumentar.
Se o consumo da família norte-americana vai aumentar ou o investimento das empresas vão aumentar, significa que a poupança privada vai cair. Além da poupança privada cair, um corte de impostos, como foi mostrado na época de Reagan e George W. Bush, piora teu déficit fiscal. Porque você nunca está na parte... Só o Cabo Daciolo mencionou a curva de Laffer. Mas você nunca está na parte certa da curva de Laffer. Você sempre está na parte errada. Então, muito provavelmente, a poupança privada dos Estados Unidos vai piorar e a poupança pública vai piorar. Tudo mais igual, tudo mais constante, significa que os Estados Unidos vão poupar menos. Se os Estados Unidos vão poupar menos, o déficit nas contas externas vai ser maior. Não é essa questão de eu vou culpar a China. Isso é uma bobagem. É um erro crasso de macroeconomia. Não, mas se ele tributar 100% de bens chineses, de fato, a China não vende mais. Mas eu vou comprar de outra pessoa. Qual é a probabilidade, aí fica a pergunta, de Trump chegar no momento e falar, de fato, o erro da política macroeconômica foi minha. Ele já está arranjando há muito tempo encrenca com a China. Ele não vai com a cara da Angela Merkel, vai arranjar briga logo logo. Resolveu se aliar com o México para bater no Canadá. Já já, ele já começou a arranjar briga com o Japão. Vai chegar um momento, a hora que perceber que o déficit nas contas externas vai piorar, ele vai arranjar briga com Tuvalu. Porque fala, eu preciso culpar alguém. E o que é pior, no momento que a economia norte-americana já está superaquecida, a autoridade monetária, o Federal Reserve, está puxando a taxa de juros. Você puxa a taxa de juros, o que acontece com o dólar? Aprecia, dá mais renda ainda para a população. Dá mais renda para a população, a exportação cai. Então, tudo leva a crer que os déficits nas contas externas dos Estados Unidos, dada a política fiscal expansionista com política monetária contracionista, vai piorar e a guerra comercial vai escalar. E quem que ele adora brigar sempre foi os chineses. Então, provavelmente, essa guerra comercial vai continuar aí. Agora você pensa, mas pera um pouquinho, o Trump não está certo? Ele não quer gerar emprego? Não, ele está errado. Por que ele está errado? Principalmente no caso do aço. Porque quem trabalha na parte lá do Rust Belt não passa mais de 178 mil trabalhadores. Puxa, então eu vou trazer mais emprego para essa turma? Não, não vai. Porque na época de Ronald Reagan, você precisava de 10 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Hoje em dia, graças à tecnologia, você precisa de 2 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Você fazer aço no teu país, você não vai contratar mais pessoas, você vai contratar mais retroescavadeiras. Está errado. E se você fizer mais aqui dentro, vai gerar mais pressão inflacionária, o Fed vai puxar mais a taxa de juros, vai prejudicar mais ainda a tua conta externa. Meu Deus do céu, ele não está vendo? Provavelmente não, mas ninguém viu. Provavelmente as 40 pessoas que ele já demitiu devem ter visto. Mas ele falou, olha, você está errado. Pô, you're fired. Ele fala, pô, então falou, olha, faz o que você quer, vou continuar aqui. Então, e outra, no momento que eventualmente você ajuda 178 mil trabalhadores, você prejudica, onde está aqui? 6,6 milhões de trabalhadores. Estava por aqui. Bom, está por aqui, né? Você prejudica 6,6 milhões de trabalhadores. Porque você aumenta o preço, ajuda, vamos pensar que não é tecnologia, você ajuda 147 mil trabalhadores que moram lá no Rust Belt, mas vai fazer 6,6 milhões de trabalhadores comprarem aço mais caro. Que política macroeconômica tacanha é essa, meu filho? Por isso que o preço da ação da Caterpillar, da Whirlpool, despenca. Mas, desculpa contar, tá? Eu sou o melhor amigo do Kim Jong-un, então para de brigar comigo. Porque quanto mais você briga comigo,
menos eu tenho interesse. Veja, talvez eu não vá fazer nada, mas você concorda pela psicologia humana, pela psique humana, qual é a vontade de eu querer te ajudar numa relação Coreia do Norte com os Estados Unidos, sabendo que você está transformando a minha vida cada vez difícil e falando que eu estou roubando. Eu não vou querer colocar água no teu chope, mas a vontade está diminuindo cada vez mais. E aí o investidor brasileiro, o empresário brasileiro que resolve pegar um empréstimo, não do BNDES, de qualquer banco, vai fazer uma plantação de soja, gasta 50 milhões, 100 milhões, Trump resolve mudar de ideia, e o que acontece com a tua grana? Eu acho que você deve vender, só que eu também acho que você não deve parar de atender os mercados já existentes. O que sobrar você consegue, mas não confie, isso não é perene, a não ser que você faça um contrato bilateral com a China falando, olha, você colocou essa tributação em cima dos Estados Unidos? Coloquei. Vamos fazer um acordo, pelo menos, de livre comércio de soja? Por que ficar numa dessa? Existe uma panaceia no Brasil. Vamos aproveitar toda essa briga que está rolando. Gente, nós não somos os únicos. Fica a primeira pergunta. Qual é o acordo de livre comércio que o Brasil tem com a China? Por que eu vou fazer acordo com você se a China tem acordo de livre comércio com Peru, com Chile, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, Austrália, Nova Zelândia? Por que ele acha que você, está todo mundo tentando aproveitar essa guerra? Por que você acha que você vai entrar nessa? Eu vou vender carne. Por que não vai comprar da Austrália e da Nova Zelândia? Então, muito cuidado com essa alegria. Eu vou aproveitar, mas eu não investiria ou tomaria empréstimo em banco para tentar suprir esse aumento de demanda sem um acordo. Aí fica aquela coisa. Gente, desculpa falar, mas nós brasileiros estamos sozinhos. Cadê o governo aqui para me ajudar? Cadê o governo para chegar no Itamaraty e falar, escuta, eu estou sabendo que vocês estão em briga, né? Estamos, então, a gente está querendo suprir essa soja para você. Mas eu preciso pelo menos um acordo bilateral. Isso, vamos fazer. Não. Não é um grande acordo bilateral. Só referente à soja, só referente a grão, só referente a isso, para eu pelo menos poder investir. Você investir no escuro, eu acho bem complicado. Porque se você pensar como um chinês que tem acordo bilateral já pronto, por que eu vou comprar de você, pô? Aonde que eu poderia aproveitar? Eu poderia aproveitar muito mais pelo Belt and Road Initiative, que é o caso que a Bolívia já entrou, que aí eu poderia aproveitar isso daqui, já que a China está querendo exercer o seu soft power e o sharp power através do... Não é mais One Belt, One Road, mas o Belt and Road Initiative aqui na América Latina. Que aí eu acho que seria uma boa oportunidade para mim. Mas como o meu querido amigo Reinaldo Má fala, as coisas mudam. Você pode mudar de ideia e não dá para confiar no Trump dessa maneira. A nova era, o que nós colocamos aqui? Ainda tenho mais 2 horas e meia? Não, brincadeira, que é isso? Pelo amor de Deus, sou muito chato. Primeiro, eliminar dissabores dentro das facções do Partido Comunista Chinês. Implementação de reformas com eficiência para empresas estatais. China tem mais de 155 mil empresas estatais, empregando mais de 10 milhões de trabalhadores. É óbvio que eles querem um crescimento mais balanceado, mais perene, mais constante, de melhor valor. Só que pensa comigo, um crescimento mais balanceado, pensa com a cabeça do ocidental. Um crescimento mais balanceado significa consumo crescendo e a produção crescendo menos. Portanto, a tendência da China é crescer um pouquinho menos. Como é que nós ocidentais interpretaremos se a China mostrar, por exemplo, um crescimento de 5,8, porém muito mais voltado para consumo, sustentável, salutar, perene e que vai ser para frente? Como é que eu vou interpretar uma informação dessa? Provavelmente eu não vou gostar. Provavelmente eu vou dar uma pancada na bolsa.
Pô, a China cresceu 6,5%, agora 5,8%. Isso não é crise. Isso é subproduto de política econômica. Eu preciso produzir, o meu crescimento da produção precisa ser menor, ao passo que o meu crescimento do meu consumo precisa ser maior. Só que, net, em termos líquidos, isso mostra um crescimento menor. E o Ocidente não vai interpretar isso. Então, a China, ao afirmar, ao mostrar números que, à primeira vista, pode ser ruim, não é. Só que o Ocidente não vai entender isso. Para que eu peguei se eu não tomei, né? Crescimento mais balanceado de empresas estatais até empresas privadas. Em 2017, olha a intervenção. Beijing anunciou que planeja obter alguns stakes de empresas de tecnologia e mídia como Alibaba, Tencent e ainda receber algum poder de decisão. Maiores barreiras para empresas estrangeiras. Carros elétricos agora devem usar baterias chinesas, deixando para trás importantes fornecedores do Japão e da Coreia. Belt and Road Initiative. Projeto de infraestrutura em 68 países, líder global em termos de poder e eficiência internacional. Aqui o Brasil poderia ganhar. Só que, infelizmente, estamos sozinhos. Não dá para um grupo de empresários chegar lá e falar quero renegociar ou bater um papo com Belt and Road Initiative. Você vai me explicar. Quem é você? Eu sou um cara... Não, filho, você vai falar de governo para governo, hierarquia, confucionismo. Não pode vir um Zé das Couve aqui. Não, mas eu estou com uma delegação. Não, eu quero o governo. Que governo vai lá? Quem que está indo lá? Estamos sozinhos. Parece que eu estou num barco Concórdia. Retorna a bordo, Schettini. Não tem ninguém no barco, eu falo, eu preciso ganhar dinheiro. Cadê? Nós somos uns heróis, porque fala, eu preciso abrir o mercado, não sei, do leite, do café. Eu concordo com você. Mas geralmente quem faz isso tem uma bruta de uma infraestrutura governamental por trás. E quando eu trabalhei na China, eu via um monte de delegação só chegando sozinha. Eu quero visitar essa empresa, eu falei, mas isso é política de governo. Esquece. Eu estou sozinho. E ainda existe um preconceito do governo com China. Paciência. Made in China 2025. Lançado em 2015, programa para desenvolver campeões nacionais. 70% de componentes localmente e estabelecer 40 centros de produção. Passa, inclusive, pelo estímulo à aquisição de mais tecnologia nos Estados Unidos e na Europa, inclusive empresa. Aí que Trump fica tiririca. Sem vontade. Aonde que está a oportunidade? Como nós já falamos, aumento da renda da população chinesa, maior demanda por soft commodities, principalmente soja, proteína animal e papel e celulose. Eu vejo aí. Só que não se esqueça, você não é o único. Tem gente tentando enfiar lá. A Irlanda está tentando enfiar. A Irlanda é a maior produtora de carne. A Austrália, a Nova Zelândia. Aumento do custo unitário do trabalho da China. O que eu quero dizer com isso? Você é labor intensive. A China foi o maior competidor seu. Veja, se você ainda está vivo, respire um pouco aliviado. Escoar capacidade ociosa e você tem aqui eles vindo para acesso a recursos naturais. Mineração, agronegócio, energia já respondeu por 45% dos investimentos diretos, que eu coloquei aqui FDI. Queremos Greenfield. Mas aonde que vem Greenfield? Primeiro, aí coloco o aspecto do caso do Brasil. Fazer crescer o Brasil, não pode fazer muito erro, tá? SPC, essas coisas. Tá? Mas fazer crescer o Brasil por aumento do consumo é a coisa mais simples que tem. O problema é aumentar a capacidade produtiva. Aumentar a capacidade produtiva ou a produtividade total dos fatores passa por educação, bom, isso eu não quero mexer, e por infraestrutura. Acontece que o Brasil deveria investir só para manter o nível da minha infraestrutura ou repor a depreciação acumulada 2,3% do PIB. Ano passado nós investimos 1,6% do PIB. Resumindo, eu preciso dobrar. Qual é a probabilidade que eu vou fazer isso? Quem vai fazer? As maiores empreiteiras estão na Lava Jato.
E os chineses estão vindo para cá. E eu já pego coisa, mas não dá para confiar. Filho, se você tem um contrato de concessão draconiano, você não vai trazer um monte de blue collar para trabalhar aqui. Por que não trazer eles para fazer? Richard Nixon, follow the money. Se eles querem trazer os recursos e fazerem as obras, que o deixem. Deixa fazer as obras. E isso eles estão vindo. Primeiro, comprando as joias da coroa de empresas como Camargo Correia. Você já sabe que Giral está à venda, Santo Antônio está à venda, Belo Monte. Ou seja, não estou enxergando, mas acabou o tempo, né? E para você crescer, você precisa, na realidade, de 5,5% do PIB. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que o chinês vai tirar a gente dessa enrascada, mas seria um bom. Empresas citadas na Lava Jato conseguem colocadas à venda. Soft Power e Sharp Power. Nova tendência, maiores investimentos em infraestrutura e logística. Que é o que eu preciso. Eu acho que basicamente era isso que eu queria falar. Eu acho que existe uma ótima oportunidade, mas o governo precisa acordar. Eu não estou sozinho nessa. Não adianta falar que eu vou escoar soja, vou chamar todo mundo. Eu estou, cada vez que eu vejo, eu trabalhei lá por 4 anos, eu lembro, vinha uma delegação de empresários, os caras sentam, e o desconhecimento é enorme, enorme. Mas você vai para a China, vai comer o quê? Você ainda está nessa? E aí o cara senta lá e vem com 11 pessoas. Fala, Dumas, quem que eu devo visitar? Falou, olha, já que você viajou 33 horas, agora eu acho que você deveria... Vai nas muralhas, sei lá. Vai comer Jiaozhan, no Din Tai Fung. Acabou, it's over. E aí as coisas falam, não, mas eu queria ver a bolsa. Fazer o que na bolsa? Queria ver. Aí você chega, dá a real pro cara. Meu, vem cá, teu chefe te mandou aqui, né? Você quer que eu escreva um relatório que você viu? Aí você começa... Ou seja, eles não têm a mínima ideia, eles não sabem o que eles vão fazer lá, com quem que eles querem conversar. E essa conversa, esse último parágrafo aqui que eu estou falando, é a mesma coisa que eu falo há 10 anos. O Brasil precisa entender mais da China. Ainda nós estamos falando isso? Talvez para empresário não, mas coitado dos empresários, vocês não se mexem sozinhos. Você tem que pegar o touro na unha, convencer. Só que na China é de igual para igual. Quem é você? Sou um empresário de sucesso. Quero falar com o governante. Não vai, você vai falar com outro empresário. Não, sou um pica-pau. Você vai falar com o pica-pau. Não tem muitas essas coisas. Bom, enfim, era isso que eu gostaria de bater um papo com vocês. Acho que, de alguma maneira, espero ter agregado valor. Tá bom? Muito obrigado, gente. Porque a gente recebe diariamente um número de informações monumental, né? O WhatsApp não para de... E o número de informações incorretas também, que é fantástico. Então, a situação é muito complexa e eu estruturei minha apresentação nesses pontos aqui. Nós vamos falar do esgotamento das agendas, as mudanças econômicas e socioculturais que nós vivemos nos anos Lula, o contexto atual, que o eleitor está demandando, como o eleitor se informa, as ofertas de candidatos e o que esses candidatos defendem, e quem vota em quem, qual segmento está votando em que candidato. E o que a gente pode esperar dessa eleição. O que eu chamo de esgotamento das agendas? Nós tivemos um pacto de redemocratização que criou o estado de bem-estar. Nossa Constituição é muito generosa no aspecto social. E alguns pontos aqui, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso SUS, a Constituição estabelece que o poder público, ele cuida das pessoas do nascimento até a morte, todas as doenças. Isso
na vida inteira, né? Então, saúde para todo mundo o tempo inteiro, seja lá que doença você tenha. E assistência, fala da assistência social, que será prestada a quem necessita, independentemente da contribuição à Seguridade. Quer dizer, mesmo que você não contribua, você vai ter assistência social. E a educação é o direito de todos e o dever do Estado e da família. Então, a Constituição estabelece saúde, educação e previdência e assistência social para todo mundo. Isso, no SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, você tem um processo de judicialização. Que é isso? Você tem um conjunto de serviços e de remédios que o Estado é obrigado a dar. Quando uma pessoa tem uma doença mais complexa, o que ela faz? Ela entra com uma ação judicial para que o Estado pague o tratamento, que é muito mais caro do que o SUS tem capacidade para pagar. Então, para vocês terem uma ideia, em 2004, os gastos com medicamentos básicos estratégicos era praticamente igual ao gasto com medicamentos excepcionais. Hoje, o Estado gasta 2,5 vezes a mais com medicamentos excepcionais, de cura de doenças complexas, do que gasta com a cesta básica. Uma vez eu estava numa reunião com o prefeito de Itu, ele falou que ele gastava 1,5 milhão de reais por ano com duas pessoas que tinham doenças complexas. Então, é óbvio que desse jeito não vai dar certo. Nós temos um déficit na Previdência, que é algo em torno de 270 bilhões de reais. Desses 270, 180 são do INSS, da iniciativa privada. Esses 180, eles contemplam 30 milhões de brasileiros. Então, mais ou menos, o Tesouro, né, paga R$6 mil por ano para poder sustentar um aposentado pelo INSS. E 90 bilhões são do poder público, que cuida de 1 milhão de brasileiros. Então, cada funcionário público que recebe previdência, ele custa 60, 90 mil reais por ano. Cada um, 90 mil reais por ano. 15 vezes mais do que o funcionário da iniciativa privada. E o Brasil está errado, né? As coisas estão erradas aqui. Para se ter uma ideia, no Japão, o Brasil tem 13% de pessoas acima dos 65 anos e gasta 14% do PIB. O Japão tem 45% de idosos e gasta 10% do PIB. Então, é um problema que precisa ser equacionado com rapidez. E não é um problema fácil de se equacionar na medida em que a esquerda, principalmente, faz todo um discurso dizendo que vai tirar direito, que não tem déficit. Então, é um problema complicado. Analisar em algumas variáveis qual é o posicionamento do Brasil em relação a esses 27 países com os quais o Brasil disputa comércio internacional. Então, taxa de crescimento médio. De 28 países, o Brasil está em 19º. O melhor colocado é a China, que é o país que mais cresce no mundo. Despesa governamental. Como porcentagem do PIB, o Brasil fica em 21º lugar. O melhor são as Filipinas. Carga tributária. O Brasil fica em 27º, quase o último, penúltimo. O melhor colocado é a China, é a Índia. O tempo requerido para a gente cumprir nossas obrigações tributárias, quer dizer, quanto a empresa gasta em horas por ano, ficava, né, em 2010, 2011, em último de novo. A Venezuela era a que tinha menos juros, ou não tinha dinheiro, não sei porquê, mas, enfim, está em primeiro lugar. Qualidade geral da infraestrutura, o Brasil é o 21º. Abertura comercial, o Brasil é o 28º. Fazendo uma média aqui, média de estudos para a população acima de 28, 23º lugar. Então,
É uma situação, fazendo uma média aqui, o Brasil ficaria em 25º de 28 países. Então é óbvio que as coisas não estão dando certo, não estão dando certo. E a gente tem essa mania no Brasil do Estado sempre intervir na economia e na vida das pessoas. Em 2012, a ex-presidente Dilma resolveu criar a nova matriz econômica, que era composta pela redução de juros, um câmbio mais competitivo, aumentou o dólar de 1,53 para 4, e as desonerações tributárias. Entre 2012 e 2015, essas desonerações elas acarretaram uma perda de 320 bilhões de reais de receita, e cada emprego criado por essa desoneração, ele custou 67 mil reais. Então era melhor o governo pegar esse dinheiro e distribuir para as pessoas do que fazer o que a Dilma fez. Sendo que um emprego custa 67 mil por ano e a média do salário de um trabalhador brasileiro é 1,7 mil por mês. Então, onde chegou o nível de irracionalidade? Um técnico do governo, que obviamente não quis se identificar, ele falou: teria sido melhor ter pego esse dinheiro, colocado no helicóptero e arremessado na favela da Rocinha. Nós tivemos também aquela lambança no setor elétrico, né, Roberto? Ela reduziu a tarifa de 16% em 2013, foi para a televisão. Vocês lembram, o Brasil vai produzir mais energia, vocês vão pagar mais barato, mas acontece que em 2015 subiu 51%, reduziu 16 em 13, aumentou 17 em 14, 51 em 15, desestruturou o setor elétrico. A Eletrobras, que tinha um lucro de 6 bi em 2008, passou a ter um prejuízo de 14 bi em 2015. O BNDES, com a sua política de criar os campeões nacionais, criou JBS, criou Eike Batista. A Petrobras, que valia 309 bi de dólares em 2008, em 2016 ela valia 8 bi. 2,5% do valor que ela tinha em 2008. E a despesa com pessoal e encargos do Estado brasileiro, ela cresceu de 39% do PIB em 2001 para 46%, quase metade do PIB em 2011. Esse é o quadro que nós estamos vivendo, é isso que esses governos nos legaram, né? Uma situação péssima, muito ruim. A nossa economia está travada. O governo brasileiro, o Estado, promete muito, dá muito. Nós estamos com um déficit fiscal enorme e nós temos um sistema político também muito complicado, né? Aqui no Brasil é um presidencialismo de coalizão. Muitos países são. O problema é que no Brasil nós temos 35 partidos em funcionamento e 28 com representantes no Congresso Nacional. Então, o presidente, quando ele é eleito, o partido pelo qual ele se elegeu, normalmente tem 15% da Câmara, 18%, e ele é obrigado a criar uma coalizão, incorporando no governo os outros partidos. E isso cria a possibilidade, a necessidade de você distribuir ministérios. Então, você distribui ministérios para os partidos participarem da coalizão, para que o governo possa aprovar no Congresso as medidas necessárias. Aqui no Brasil, nós temos uma identificação partidária muito baixa, cerca de 55% dos brasileiros, um pouquinho mais, não se identificam, não têm simpatia por nenhum partido político. Nosso sistema eleitoral é muito caro, porque você tem que fazer campanha no estado inteiro para se eleger.
a nossa representatividade é distorcida, né? O eleitor do Amapá vale 15, 16 vezes mais do que o eleitor de São Paulo, porque no máximo cada estado tem 70 parlamentares e no mínimo 8. São Paulo devia ter 105 e tem 70. Então, essa distorção. E você tem um conflito entre poderes que a gente assiste todo dia na televisão e lê nos meios de comunicação. Essa situação de crise econômica conjugada com crise política e problemas sociais fez despencar a credibilidade das instituições. No governo municipal, nas eleições, no governo federal, no Congresso Nacional, no partido político e no presidente da República. Tudo caindo. O governo Lula foi um governo que deixou uma memória de fartura, de progresso, de consumo, muito grande na cabeça das pessoas. Então, Dumas, em 1998, o Brasil exportava para a China $1 bilhão. Esse é de um livro do Anatomia de um Desastre. Nós tivemos a estabilização da moeda do Fernando Henrique, naquele período um crescimento mundial grande, o alto preço das commodities, né, Dumas? Os termos de troca eram muito favoráveis ao Brasil. O que o Brasil exportava tinha um preço muito alto no comércio internacional. Aumentou o salário mínimo, você tinha crédito, você podia comprar automóveis em até 72 vezes ao mês, o Bolsa Família. Isso levou a uma explosão de consumo e aquela ascensão da classe média que o PT cansou de reverberar aí em todos os discursos do Lula. E houve um processo interessante, porque você diminuiu a desigualdade, quer dizer, o Brasil cresceu, e a renda familiar dos 25% mais pobres, ela subiu mais do que a renda dos ricos. Todo mundo teve a renda aumentada, mas os pobres tiveram sua renda mais aumentada do que os ricos. E a renda das mulheres cresceu mais do que a renda dos homens. A renda do nordestino cresceu mais do que a renda das pessoas do Sudeste. A renda dos negros cresceu mais do que a renda dos brancos. A renda dos trabalhadores da construção civil cresceu mais do que a renda dos trabalhadores de empresas com maior tecnologia. Então, além da desigualdade de ter diminuído, os mais pobres melhoraram mais do que o resto da sociedade. E a gente tem no governo Lula uma mudança que as pessoas começaram a comprar celular, computador, TV, carro, moto, passaram a andar de avião, de navio. Era comum a gente ver no aeroporto as pessoas de regata, sandália havaiana, indo viajar pela primeira vez no avião, de avião. E essa classe C, pobre, ela entrou em contato com o mercado. A gente tinha uma babá que chamava Margarete. E um dia eu estava indo para a praia, Thomas, e ela foi falando com a Bahia, no banco de trás. Eu peguei e falei, 2h30 falando com a irmã dela da Bahia. A hora que nós chegamos lá, eu falei, Margarete, se eu for falar 2h30 com a Bahia, eu vou ter que vender meu carro para pagar a conta de telefone. Ela falou assim, não, mas eu tenho aqui um celular com 3 chips e eu sei o horário de promoção das operadoras. Então, na verdade, eu paguei aqui R$2. Aí eu falei, Margarida, então você vai ser, a partir de hoje, minha consultora de telefonia. Então, eu falei, 20% do que eu economizar na minha conta vai para você. E ela economizou, uma pessoa humilde do interior da Bahia, sabia mais, falava no telefone melhor, mais barato do que eu. Minha irmã tinha uma secretária do lar, uma empregada doméstica chamada Helena. Um dia a Helena chegou para minha irmã e falou, não vou mais trabalhar quarta. Mas por quê? Eu quero um dia para mim.
Então, as pessoas, não é que elas melhoraram de vida, elas passaram a se sentir mais valorizadas. Você tinha dificuldade em encontrar pedreiro, você tinha dificuldade em encontrar babá. Por quê? Porque a economia bombando e as pessoas querendo ter ocupações, postos de trabalho mais sofisticados. Uma vez eu estava vindo de Fortaleza para cá, vereador, e eu entrei no avião e tinha uma mulher sentada lá no meu assento, né? Eu peguei e falei, bom, já deve ser a primeira vez. Aí eu fui chegando perto dela, ela já falou, daqui eu não saio. Aí eu falei assim, sim, mas a senhora pode me mostrar a sua passagem para eu ir sentar no assento da senhora? Falou, não, eu não vou mostrar porque essa passagem é minha. Então as pessoas viajavam pela primeira vez. E isso, tem aquela propaganda que o primeiro sutiã a gente não esquece? Não tem? Primeira viagem de avião. Também não esquece. Tem essa ascensão fulminante porque a vida das pessoas realmente melhorou, e melhorou muito durante o governo Lula. E o Lula, não é que ele fala a linguagem do povo, ele viveu o que o povo vive. E tem uma diferença monumental nisso aí. Eu gosto de contar uma historinha. O Lula e o Sérgio Cabral, que era governador do Rio, eles foram inaugurar um conjunto de residências. E o Lula estava olhando aquilo lá e os apartamentos eles tinham uma varandinha. Que para a gente é uma coisa normal, né? Ter uma varanda no apartamento. Aí o Lula olhou aquilo lá, abraçou o Sérgio Cabral e ele percebeu a importância que isso tinha para a vida das pessoas mais humildes. Ele abraçou o Sérgio Cabral, falou, Sérgio, essa varandinha é muito importante. Sabe por quê? Imagina que eu esteja na sala com a Galega. Galega era a dona Marisa falecida. E a Galega briga comigo. E eu, ao invés de brigar com ela, eu vou na varandinha, olho a lua, fico calmo, volto e abraço a Galega. Agora, imagina se eu brigo com a Galega vai para a varandinha, olha a lua, volta e fica de bem de mim. Agora, se eu não brigar com a Galega, nem a Galega comigo, nós vamos para a varandinha namorar. Quer dizer, esse tipo de comunicação com a vivência das pessoas fez do Lula um líder extraordinário. Nós estamos numa situação hoje que os dois maiores protagonistas da eleição, um está na cadeia e o outro está no hospital. É isso que nós estamos vivendo hoje. Essa lembrança Então, nós tivemos uma tragédia, que foi o governo Dilma, tá certo? Que levou àquela situação que eu mostrei no começo. E nós temos essa lembrança do governo, do período Lula, que é uma lembrança fantástica para as pessoas. O Brasil crescendo, as pessoas consumindo, as pessoas indo para a faculdade, e as pessoas recebendo Bolsa Família. E aí entra o governo Temer, a esquerda fala que foi dado um golpe, o governo Temer muda tudo que vinha sendo feito pelo PT, o governo Temer inverte a equação, todo aquele intervencionismo que vinha do Guido Mantega, o governo inverte isso, forma o Dream Team na economia, com o Meirelles como ministro da Fazenda, vota a PEC do teto, coloca bons gestores na Petrobras, Eletrobras, Caixa Econômica, recuperando o valor dessas empresas, cria a nova lei das estatais para ocupar cargos das estatais, estava encaminhando a reforma da Previdência, controlou a inflação, baixou a taxa de juros, fez a reforma trabalhista, liberou o fundo de garantia, o PIS/PASEP, jogando 45 bi na economia, reverteu a tendência de queda do PIB, até chegar no fatídico 17 de maio de 2017, com aquela gravação do Joesley. Então, se você
considerar do ponto de vista de política econômica, o que foi feito é aquilo mais ou menos o que o Brasil precisa. E hoje o governo não tem nenhum candidato que seja player, nenhum candidato que seja um candidato forte na disputa eleitoral. Então, o que a gente tem hoje? Uma economia crescendo pouco, um desemprego altíssimo, uma crise monumental de representatividade e valores, um eleitorado mal-humorado, azedo, sem paciência. Quer dizer, quem anda de táxi ou de Uber, começa a conversa, pergunta quem vai votar, você já vê o estado de espírito da população brasileira. Também não é à toa, nós tivemos as manifestações de 2013, vocês lembram da eleição da Dilma, que foi uma eleição muito polarizada, com muita discussão. Uma vez eu estava no aeroporto em Goiás, Goiânia, a liderança dele despenca, fica sem líder a oposição, a Operação Lava Jato começa a funcionar. Tem aquela cena dantesca do apartamento do Gedel, com 51 milhões de reais em caixas de papelão. Imagina, pessoa desempregada, com dificuldade de alimentar sua família, vê uma cena daquela de 51 milhões de reais numa sala. O impeachment, a gravação do Temer, a economia estava indo bem, se recuperando, e a greve dos caminhoneiros, que também foi em maio desse ano, gerando todo aquele desconforto e aquela ideia de que o governo não tinha mais mão para seguir governando o Brasil. Então é esse o quadro que a gente está vivendo. Será que a gente passa aquele videozinho? E a sociedade, como a sociedade está sem paciência, quais são os discursos que hoje o eleitorado está comprando? É o discurso do Haddad, vamos ser felizes de novo, por causa daquele movimento espetacular que houve na economia que eu falei agora há pouco, e o discurso do Bolsonaro, que é um discurso que nós vamos resolver tudo rápido, mais ou menos na bala. Vai conseguir? Tem um vídeo aqui que eu trouxe para passar, que nunca passa, mas eu tentei trazer aqui, que mostra um pouco. Vamos conseguir, será? Ana? Não, então não. Mas é o vídeo. Vocês lembram que a polícia surpreendeu uma quadrilha assaltando lá no Morumbi? Lembra? E a polícia matou alguns bandidos lá durante aquela ação. Quantos? 17 bandidos. Então foi uma ação, vamos dizer assim, truculenta da polícia. Isso gerou nos meios de comunicação, nos jornalistas, uma certa revolta. Porque como é que pode matar bandido, essa coisa toda. E aí, esse vídeo que eu trouxe é um policial, um delegado, é lógico, é uma paródia, falando assim, nós fomos lá na favela e fomos surpreendidos pelos bandidos fortemente armados. Então, nós imediatamente jogamos rosas para os bandidos, mas isso não adiantou. Então, o que nós fizemos? Ao som de um piano clássico, eu cantei Imagine, You Are the World, mas também não adiantou. Aí nós radicalizamos, nós pegamos os pombos. Aí o repórter perguntou, o que, bomba? Ele falou, não, pombinhas, rolinhas brancas, e soltamos no céu, mas também não adiantou que os bandidos continuavam atirando. Nesse momento já tinha 4 policiais mortos, 2 estavam tentando fugir, e aí nós radicalizamos, nós chamamos nossos helicópteros, que soltaram pétalas de rosa nos bandidos, também não adiantou, mas então eles fugiram, os bandidos fugiram, os policiais foram todos mortos, só estou eu aqui que consegui sobreviver, e nós recebemos uma notícia boa,
que eles já voltaram a assaltar no bairro do Morumbi. Então foi uma operação muito bem sucedida. E como a eleição está muito polarizada, você vai ter dificuldade em formar uma coalizão, em agregar os partidos. Então você precisa fazer, com urgência, uma reforma da Previdência. Para votar uma reforma da Previdência, você tem que ter uma qualificação, tem que ter uma maioria qualificada dos votos, 2/3 do voto do Congresso. Isso é muito difícil você fazer se você não tem uma maioria ampla, que vai ser difícil você formar. Então, como o brasileiro está sem paciência, está revoltado, está mal-humorado, está frustrado e não confia nos políticos, ele está votando naqueles discursos muito fáceis. Então você tem hoje 30% do eleitorado votando no Bolsonaro. Então é o eleitorado mais de direita. Isso daqui é uma pesquisa que foi feita com grupos de discussão. Tem dois tipos de pesquisa. Tem essa pesquisa que a gente vê do Ibope, né, que mede, Bolsonaro tem 30, Haddad tem 19, e tem uma pesquisa qualitativa, que a gente monta grupos de pessoas com o mesmo nível socioeconômico, por exemplo, mulheres de 30 a 45 anos com filhos. E essas pessoas começam a discutir como é que está a situação do país, o que elas esperam para o futuro. Então, quando você pergunta assim, o pior do Brasil olha o que dá. O pior é o político, corrupção, o brasileiro, o jeitinho brasileiro, a desigualdade, a malandragem. Tá. Então é esse o estado de espírito do Brasil. E o brasileiro está sem esperança. Quando você pergunta assim, num futuro próximo, o Brasil será o quê? O mesmo, uma incógnita, o caos, decadência, desacreditado. Então é assim que a sociedade brasileira está. E essa eleição é uma eleição muito diferente das anteriores, né? O favorito não pode disputar, está preso, que era o Lula. A campanha é muito curta, com muitos comerciais. A campanha desse ano são 35 dias apenas. Você tem a força das redes sociais, financiamento público, as empresas não podem mais doar. Você tem a Lava Jato. Não existe um candidato fora do governo, como eu já falei. E todos querem ser oposição. Com esse mau humor generalizado e, recentemente, dia 6 de setembro, aquela facada no candidato Bolsonaro. Todo lugar que eu vou, todo programa de TV, rádio, as pessoas, quem vai ganhar? Não dá para saber. Não dá para saber. O que a gente tem hoje sai mais um Datafolha. Que o Bolsonaro e o Haddad estão empatados, se forem os dois, para o segundo turno. Então, o centro, que é formado pelo Alckmin, Meirelles, Álvaro Dias, Amoedo, por ali, ele não empolga, porque é um discurso de reforma, é um discurso que vai levar tempo para melhorar a vida das pessoas, num contexto que a sociedade está do jeito que eu mostrei. Todo mundo mal-humorado, querendo soluções rápidas, e quem promete solução rápida não fala como é que vai conseguir. O que é o eleitor mais pobre? 64% dos brasileiros que votam ganham menos de 2 salários mínimos de renda familiar. Tá? Normalmente são 4 ou 5 pessoas na mesma casa. Então são R$ 1.800 para 5 pessoas. Esse pessoal quer a volta do que aconteceu no governo Lula. É óbvio, eles não estão errados. Só que aquela situação, Roberto, que a economia internacional, ela conspirava a favor do Brasil no governo Lula. Agora não é tanto daquele jeito. Então vai ter dificuldades. Qualquer um que seja eleito vai gerar uma frustração. Por quê? Porque o eleito não vai conseguir fazer aquilo que ele está falando para a sociedade que ele vai fazer. Então, e nós não vamos ter também uma renovação
muito grande no Congresso. Por que não vamos ter? Porque quem distribui o dinheiro são os caciques do fundo partidário, e esses caciques dão dinheiro para os nomes mais conhecidos de quem já é deputado. Então nós vamos escolher um presidente que não vai resolver e um Congresso que vai ser muito parecido com o Congresso que a gente tem hoje. A notícia boa é que a situação é tão ruim que alguma coisa vai ter que ser feita. Tá certo, Tom? Porque não dá. A Previdência aumenta, o déficit aumenta mais ou menos 30 bilhões por ano. Não dá. No Brasil, a pessoa se aposenta com 55 anos e vive até 89. Tem uma tabela da Previdência que é espetacular. Porque as pessoas falam, a expectativa de vida ao nascer é 74 anos. Tudo bem. Mas só que se você tem 55, você vai viver até 89. Não é que você vai morrer com 74. Porque tem muita mortalidade infantil e jovens que morrem em tiroteios nas periferias das grandes cidades. Então, é uma situação difícil. A notícia boa, que já está saindo nos jornais, que provavelmente o Meirelles pode ser, né, o ministro da Economia. Isso mostra que a campanha dele chama o Meirelles, está dando certo, né? Não vai ganhar a eleição, mas alguém vai chamar para ele ser ministro. E a gente tem que... O Roberto falou aqui que o governo brasileiro não atua, né, no cenário internacional. Isso é uma grande verdade. O governo Lula tentou fazer investimentos na Somália, Angola, Moçambique, fez aquela estrada para o Peru. Tem um livro sobre a política externa do governo Lula, que é um negócio fascinante para ler. Enterraram lá 18 bilhões de reais em projetos megalomaníacos que não deram em nada. Então, o que a gente tem que evitar é que essas agendas fracassadas do Estado, que dá tudo para as pessoas sem saber de onde vem o dinheiro, e de um Estado que intervém fortemente na economia. Para vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos um documento que é a certidão de óbito atualizada. Certidão de óbito atualizada. Para fazer determinadas transações, você precisa ter uma certidão dessa natureza. Então, é evidente que, desse jeito, o Brasil não vai muito longe. Thomas, uma vez eu fui falar numa cidade mineira que chama Patrocínio, né? Aí tinha lá seu Pedro, que era que me contratou lá, e nós fomos lá à noite, 8 horas da noite, eu fui falar para produtores rurais. Aí eu perguntei assim, 8 horas, eu perguntei, seu Pedro, quanto tempo eu posso falar? Aí ele falou assim, você fala quanto tempo o senhor quiser, nós vamos embora tudo às 9. Então, antes que isso aconteça, eu agradeço aí a paciência de vocês. O quadro é difícil, né? Como eu falei, mas a gente tem que ter esperança, né? E eu acho que reuniões como essa que você faz aqui, institutos como o que o Thomas comanda, e ver aqui numa manhã de sexta tanta gente jovem aí querendo entender um pouco mais o que acontece com o Brasil e com a China, eu acho que esse é o caminho. Nós estamos na contramão da China. Na China, o dinheiro é barato e é mais vantajoso investir na produção. Aqui, é mais vantajoso você investir no mercado financeiro. Lá, a produtividade é maior do que o salário. Aqui, o salário é muito maior do que a produtividade. Lá se investe, se poupa 51%. Aqui 16, 17. Então, é essa equação que a gente precisa girar. Tem aquelas oportunidades que o Roberto falou, a gente precisa de um governo sério que olhe o mundo que dá certo. Senão nós vamos ficar como um país que vai ficar na marcha ré do mundo. Obrigado.